Enfim, tá no All of the Papo, um lugar mais leve pra gente poder falar sobre cultura, resistência e todos esses assuntos no geral, só que sem aquele peso realmente que tem. Muito se fala. Enfim. Um grande tabu, como a gente se fala. Tem que saber realmente como falar as coisas, porque senão o Twitter tá aí, tá? O Twitter tá aí. Aquela... Não podemos xingar. O cancelamento. O câncer da humanidade. Enfim. A gente está aqui com a nossa querida professora Feliciana. Mas, como a gente gosta de apelidar, Tia Fefe ou Tia Feliz. Gente, eu agradeço o convite que vocês fizeram para eu estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês, falando um pouco sobre a minha história, sobre toda essa questão racial, que é muito importante. Eu tenho certeza que ao longo da nossa conversa a gente vai conhecendo melhor alguns pontos, mas desde já eu agradeço, tá? O convite e a participação no podcast, que tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente que agradece por você ter aceitado participar. E a gente também espera que dê tudo certo, que o público goste. E nossa nota tá aqui, ó. Nossa nota. Tudo por uma nota. Vocês espectadores, Emílio, Vitor, Tamires, nós chamamos, tá bom? Levem-se em consideração na hora de avaliar isso. Vamos. Enfim. Quer começar? Pode começar você. O que significa para você em relação ao dia em si da consciência negra? O que você acha, se as pessoas dão uma valorização boa ou se falam, é só um feriado? Olha, essa pergunta é bem provocadora. Por quê? Porque mesmo que hoje seja um feriado, um dia para a gente refletir sobre a importância da consciência negra, mas por muitos anos a gente, mesmo que isso era um dia temático ou comemorativo, principalmente no ambiente escolar, a gente ouvia muitas vezes as pessoas até em tom de deboche, ou não sei se vocês já ouviram, somos todos iguais, não, que tinha que ter o dia da consciência branca. Já ouviram, com certeza. E por que é importante falar sobre consciência negra? Porque a gente... Não, pode falar. Racismo reverso. Sim, racismo reverso. E a partir do momento que principalmente as pessoas brancas, elas entendem que elas possuem um papel de privilégio, é necessário falar sobre a nossa negritude, sobre a consciência que as pessoas precisam ter a respeito de toda a nossa luta, de tudo que a gente já passou, de quantas pessoas já lutaram para poder nós estarmos aqui hoje, exercendo o nosso papel como cidadãos, como brasileiros. Então é importante, sim, o feriado é importante. Muita gente gosta do feriado para curtir e passear, mas a gente não pode deixar de lembrar de toda uma luta que existe já há décadas, principalmente com o movimento negro no Brasil, e toda a sua importância, mesmo que a gente ainda está engatinhando no tema, porque eu vejo nas 4 unidades que eu estou esse ano, na rede estadual, eu vejo que muitos colegas ainda precisam se letrar mais, estudar mais um pouco sobre a importância de falar sobre isso. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de trabalhar com os terceiros anos, uma atividade sobre representatividade nas campanhas publicitárias, e a gente ainda encontra marcas que não se atentaram para a representatividade em suas campanhas. Então, por isso que eu vejo que é tão importante a gente trabalhar isso, não vou falar exaustivamente, mas pequenas pinceladas nos temas que a gente trabalha, nos componentes curriculares, para a gente trazer todo mundo para a conversa e ser uma coisa mais natural, não imposta, porque muita gente critica o movimento por isso, porque eles acham que a gente está impondo a nossa presença, e não é isso, é muito mais do que isso. O movimento LGBT, mas isso a gente deixa para outras que estamos aqui no étnico racial. E uma coisa que eu ia incluir é que você já que é uma professora de brand, comunicação, você pode até ter percebido, essa questão de representar pessoas negras é muito recente e até mesmo bota no máximo uma e bota sempre mais pessoas brancas. Acho que é uma coisa que as pessoas não entendem direito sobre
o dia da consciência negra, elas pensam, muitas vezes as pessoas veem só mais como um outro feriado qualquer. Sendo que para nós, pessoas que realmente sentimos na pele todos os dias, essas coisas é bem mais do que um dia, do que somente um feriado. Com certeza. E voltando na representatividade, principalmente na mídia, é importante para o jovem negro, para a menina preta que está em casa, se ver representada na televisão, se ver representada no filme que ela quer ver, ou se ver representada na... Exatamente. Só que quando a gente fala isso, muitas pessoas entendem que a gente quer o protagonismo, mas não é isso. Tinha uma palavra para isso. A gente está querendo lacrar, como as pessoas Exato, dizem. mas não é isso. É porque eu acredito que as pessoas pretas, elas não têm que ocupar sempre e somente o papel da empregada, do porteiro e do vigia do bandido. Nem aquela polêmica que teve da sereia preta. Por que deu tanto burburinho, tanto buzz por conta disso? De uma atriz negra ocupar o papel da Ariel, que sempre foi branca, pelo menos no universo Disney. Por que esse incômodo? Por que as pessoas se incomodam tanto com isso? E eu lembro de outro personagem também, o Duque de Bridgerton, da primeira temporada de Bridgerton. No livro, eu não lembro se no livro falava a etnia dele ou se no livro cada um foi imaginando de uma forma, mas quando anunciaram o Duque negro, todo mundo falou, nossa, acabou com a série, essa série não vai ser sucesso. Até trocaram, eu acho que foi no primeiro diálogo que a namorada do Soluço era pra ser negra, só que trocaram. Aconteceu também em Percy Jackson, na série de Percy Jackson, onde que a Annabeth virou, ela é no livro uma personagem branca, só que foi representada na série como uma personagem negra. Acho que também aconteceu uma coisa que foi muito incomodada. É que, assim, eu não sei explicar isso direito. Por exemplo, tem no livro O Morro dos Ventos Silvantes. Sim. Já li esse livro. O senhor Redcliffe, que é o dono da mansão, ele é um personagem negro. É citado várias vezes no livro que ele é um personagem negro, o racismo que ele sofreu dentro daquela mansão. Porém, quando os produtores vão adaptar essa obra para uma coisa cinematográfica, ele vira um personagem branco na maioria das vezes. Porque as pessoas não conseguem ter um imaginário de uma pessoa negra no poder. É uma coisa muito interessante, mas muito até mesmo preocupante. pessoas negras fazem isso por elas mesmas, por causa do racismo estrutural. Tem uma coisa que eu penso, por exemplo, quando eu vou mulher, era um vídeo de meme, não vou falar do vídeo todo, mas Vamos ser cancelados. eu vi uma mulher falando sobre um homem que ela viu. E ela falou, você pode característica dele como o nosso cabelo dele era lindo, os olhos dele eram maravilhosos, o corpo dele é bonito, tinha um Rolex no braço. Isso é um montão de coisas sobre ele. Só que não muito específico. Não muito específico. Pra deixar em aberto mesmo. Aí ela foi lá e falou, fechem os olhos e imagina. Aí ela falou, vocês imaginaram ele como uma pessoa branca? Pois então, tá aí o problema. E é realmente um problema. Os nossos referenciais de beleza nessa nossa sociedade atual, na maioria das vezes são pessoas brancas. Porque a gente, poucas das vezes, nós vemos pessoas negras tendo tanta publicidade, tendo tanta dinheiro, de certa forma, tanto espaço na mídia, quanto vemos pessoas brancas. Principalmente esse, por exemplo, ela citou o Rolex, né, o relógio. Você já viu uma publicidade de Rolex uma pessoa negra usando? E aí a gente entra em outro problema, que é o acesso das pessoas negras a esses espaços e a essas oportunidades. Não que uma pessoa negra não tenha condições de um dia comprar um Rolex, que a gente sabe que é um bem caro, mas será que todas essas pessoas têm as mesmas condições de um dia ter um emprego ou ter o próprio negócio para que eles possam um dia ter condição e recurso para poder adquirir um bem como esse? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta, vai fugir um pouco, mas não tá de fazer. Eu queria fazer, eu não lembro direito, mas é nesse. O que você acha que define uma pessoa a ser considerada nas cotas raciais? Como assim?
vamos supor, tem muita gente que se aproveita das cotas, mesmo sendo branco, falando que é negro, pardo e essas coisas. Mas para você, é uma característica física, é ancestralidade? O que seria para você considerar uma pessoa que entra nas cotas raciais? Baseado nos editais que eu leio, onde existe essa identificação étnico-racial, a banca geralmente ela julga as características físicas do indivíduo. Então, o que a gente chama de fenótipos, que é cor da pele, textura do cabelo, os traços negroides que a gente fala, nariz, boca. Eu acredito que essa parte assim, o meu pai é negro ou minha mãe é negra, isso não vem ao caso, porque é o indivíduo. Por mais que todo mundo fala assim, o Brasil é um povo miscigenado, todo mundo tem uma porcentagem de africanidade em si. Ok, mas quando muitas pessoas elas querem ser preta, quando ela acha que vai se favorecer com isso. Então, as pessoas querem as cotas para se favorecer das cotas. Mas ser preto todo dia não é isso. Ninguém vai ser preto todo dia. Quem realmente é preto, eu nem estou falando dos pardos, estou falando do preto retinto, que é o famoso azulão, né? Que as pessoas falam, nossa, ele é negão mesmo. Esses aí são os marginalizados, essas pessoas que sofrem todos os dias as microagressões, principalmente. Gente, eu passo por cada coisa que se eu for contar dá um livro, mas todo dia, eu deveria escrever esse livro, todo dia eu passo por uma microagressão, ou eu percebo uma microagressão com algum familiar meu, por conta da cor da nossa pele. E por que essa microagressão? Por conta do racismo estrutural. Inclusive, um exemplo aqui, a gente estava pesquisando algumas imagens de pessoas negras. O Daniel, inclusive, não tinha visto esse exemplo que você falou, preto, azulão. Ele nunca viu. E eu falei, provavelmente por causa que é o padrão do Brasil, né? Não é bem difícil você ver uma pessoa bem preta. Então, vou te dar outro exemplo relacionado às cotas. Esse ano, o nosso próximo edital, nem sei se isso vai entrar no podcast mesmo, mas eu vou contar para vocês. A gente vai falar isso. Se acharem pertinente. Esse ano, o nosso edital de professor, o professor DT, ele possui as cotas, que por lei estadual, a cada 2 vagas de ampla concorrência, uma vaga do cotista. E muitos colegas nunca se inscreveram como cotistas. E esse ano, primeiro ano, eles vão pedir fotos. Por quê? Porque já existiram várias denúncias de colegas que se inscreviam como cota, não sendo pardo, mas se autodeclarando negro para se favorecer de cota. Isso a gente vê direto em concurso do IFES ou de outras instituições, a pessoa querendo ser preta para conseguir um lugar de privilégio. Só que eles entendem como privilégio, mas não é um privilégio, porque a cota é para fazer reparação. É para fazer com que aquela pessoa que não teve condições de estudar como uma pessoa branca tem, ela possa conseguir pelo menos galgar novos degraus na sua vida. Eu sempre uso com os meus alunos o exemplo da filha da faxineira. A filha da faxineira, ela não tem a mesma, da filha da faxineira preta, ela não tem a mesma oportunidade de estudar como a filha da dona da empresa. Porque o dono da empresa tem condições de sustentar o seu filho o dia inteiro focado em estudo. Estuda de manhã, tarde vai para o cursinho, ou vai para o inglês, ou vai para a natação, ou vai para o balé, ou fica de boa em casa. A filha da faxineira preta ou tem que estar também trabalhando à tarde para ajudar em casa, porque a faxineira ganha pouco, ou cuidando dos irmãos. Como que essa jovem vai estudar? Muitas vezes já trabalha de dia e estuda à noite. E aí, como uma pessoa que trabalha o dia todo vai ter a mesma disposição para estudar à noite, principalmente na EJA? Se você for na EJA, você vai ver a maioria de pessoas negras. Raramente tem pessoa branca, mas tem pessoa branca também, porque trabalha de dia e estuda à noite, mas a grande maioria são pessoas negras. E aí, quando você vai buscar a autodeclaração nas escolas, você cai para trás. Por quê? Tem escola que eu trabalho que menos de 2% dos alunos se autodeclaram pretos. Ninguém quer
quer ser preto. Ninguém gosta de ser preto. Porque a gente toma muita porrada todo dia. A gente toma muito porrada todo dia. E isso é muito difícil. Principalmente quando a gente tem filhos. Principalmente quando a gente tem filhos pretos. Tem muitas pessoas brancas que têm filhos pretos. Então a gente precisa refletir sobre isso. Nessa questão de pessoas. Doeu a porrada? Depois vocês cortam, vocês falam. Eu até lembrei de uma coisa, você falou de pessoas brancas tendo filhos pretos. Mas tem pessoas negras tendo filhos brancos e sendo acusadas de roubar, de Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Então, quando as minhas filhas nasceram, a Manu, ela era mais clarinha. Não era branca, mas ela era clarinha do cabelo liso. Eu tinha tanto medo de alguém achar que ela não era minha filha, que eu andava com a certidão de nascimento debaixo do braço. Onde que eu ia em médico, essas coisas assim, eu levava atrás, porque eu tinha muito medo. Aí quando ela foi crescendo, a cor dela foi mudando e ela foi chegando na cor que ela é hoje. Já a mais nova, a Giovana, não. A Giovana, ela já nasceu com uma cor bem jambo. Ela nasceu mais preta. Agora eu tinha muito medo. E hoje a Manu tem o cabelo crespo como o meu. Mas antes ela tinha o cabelo lisinho e eu tinha muito medo das pessoas acharem que não era minha filha. E eu tenho amigas brancas que têm filhos pretos que passam por muito preconceito, principalmente na escola, grupos de mães. É muito difícil. E essa pessoa só percebeu o racismo, só entendeu o racismo, quando ela teve uma filha preta. Eu acho uma coisa que deve ser discutida de vez em quando sobre o racismo. Ele não afetar somente as pessoas pretas, mas também afetar outras pessoas. Porque se você vê, por exemplo, uma mulher branca que tem filhos negros, como você falou, ela também não foi pelo racismo de certa forma, porque são os filhos dela sofrendo aquilo dali. É difícil para uma mãe ver. Eu não sou eu falo assim, mas é difícil ter uma mãe vendo o filho passando por uma coisa todo dia, tendo medo de ele sair de casa, porque sabe que pode a qualquer momento, de repente, e acabou. Quando a minha filha estudava em educação infantil, a mais velha, teve uma escola que ela estudava, que eu não vou falar o nome, tinha uma situação. Ela tinha mais ou menos uns 3 aninhos e ela chegou em casa um dia muito triste. Eu falei, ué, mano, o que aconteceu? Ela falou assim, mãe, falaram que eu não posso ser uma princesa. Por que você não pode ser uma princesa? Porque a princesa não tem o cabelo como eu e não é preta. Na época não existia Moana, não existia, entendeu? Nada das princesas Disney de hoje, modernas. Na época era o batidão mesmo. O Disney dela, foi, por aí vai. Aurora. E aí, o que eu fiz? Imediatamente, eu procurei a escola. Porque eu sou muito leoa para essas coisas. E a gente vai criando uma consciência racial. Fui na escola e perguntei, falei, aconteceu assim, assado, fizeram isso com a minha filha, eu gostaria de saber quem foi, porque isso não foi uma criança de 3 anos que falou. A criança de 3 anos não tem noção. Só se ensinarem. Só se ensinarem. Com certeza, ou foi uma cuidadora, ou foi a professora, ou foi a estagiária, eu quero saber. E aí, ou foi uma criança mais velha, mas ali era educação infantil. A criança mais velha, ele tinha 4 anos, os coleguinhas, era tipo a crechezinha. E aí, a pedagoga, a diretora conversaram comigo, que elas iam investigar, que eu procurar saber. Nunca me retornaram com essa história, mas criaram um projetinho lá na escola. Todas podemos ser princesa. E aí fizeram um projeto onde todas as meninas podiam ser princesas que quisessem, valorizando a negritude, o cabelo, a textura do cabelo e tudo mais. Ok. Engoli mais ou menos. Este ano, a escola da minha filha, mais nova, promoveu um projeto sobre o Espírito Santo. As belezas do Espírito Santo, e trabalharam algumas etnias. Os europeus, os indígenas e só. Não tinha negro. Quando eu vi no grupo da sala, no WhatsApp, a roupinha, eu falei assim, mas gente, o que está acontecendo?
essa roupinha de Espírito Santo, os italianos, de novo isso e tal. Não, mãezinha, é porque a gente está desenvolvendo um projeto, cada caminho fala sobre um povo, que a gente vai desenvolver o Espírito Santo e mais. Eu fui nas apresentações, não tinha nenhuma apresentação falando sobre os negros. Eu pensei em voltar lá na escola, porque eu já tinha feito uma reclamação, voltar na escola, questionar. Quando eu questionei a primeira vez, até a diretora, muito simpática, falou para mim que a prefeitura tinha proporcionado uma formação e realmente proporcionado, porque eu vi nas redes sociais sobre negritude, sobre a importância da educação étnico-racial, mas eu não vi isso refletido no projeto, não vi. Por que eu não arrumei confusão? Porque era o último ano da minha filha na escola e às vezes a gente fica tão cansado de ter que ficar correndo atrás disso, de ter que ficar ensinando as pessoas como nos respeitar, como a gente precisa ser respeitado. Eu acho que tinha que ser uma coisa que todo mundo fizesse, sabe? Porque esse papo que a gente está tendo aqui, dependendo da pessoa que ouvir, ela pode achar até que é vitimismo, como já fui taxada, ou mimimi, isso é bobo, mas gente, isso não acontece isso. E a gente só percebe quando a gente é impactado. E uma das perguntas que quando vocês me mandaram no roteiro era quando que eu comecei a me preocupar com isso, quando eu comecei a ter uma consciência racial. E foi quando eu tornei mãe. Porque eu não me enxergava como uma mulher preta. Não me enxergava. Eu alisava o cabelo, alisei o cabelo muitas vezes. E isso nem é um problema. Porque a mulher preta não pode ter o cabelo que ela quiser. Isso não é problema. Pelo contrário. Vai fazer isso para se esconder. Exatamente. E era o que eu fazia. Porque eu queria me parecer com os brancos. Deus me livre se falasse que eu tinha nariz de barraca, que eu era beiçuda. Eu comprava briga, eu achava um absurdo. Por quê? Eu fui criada em uma família de italianos. A minha mãe tem descendência italiana. O pai dela é italiana. Meu avô veio da Itália. Meu avô veio da Itália. Então, pra mim, eu botava na cabeça que eu era de família italiana também, aquela coisa toda. A partir do momento que eu tive minha primeira filha, que eu comecei a perceber tudo que eu ia passar, eu comecei a me preocupar mais com isso, a estudar e entender. Mas, claro, que é um caminho ainda muito longo. Eu preciso estudar mais, ler mais, me informar mais. Mas a partir desse momento, quando dói na gente, que a gente começa a falar assim, opa, peraí, eu tenho que entender mais sobre o assunto. Eu saber me defender. No programa de educação infantil, que você queria inclusive, eu lembro de atender pelos de aparecer no TikTok. Um monte de criancinha, a maioria branca, uma negra. A professora era branca, acho que estava nos Estados Unidos, a língua era inglesa. A professora falou que ia cantar uma música especial para essa menina negra. E ela falou na música citada: você é feio como um macaco e fedido igual ele. Coisas assim. Todas as crianças olharam para a professora assim e a professora começou a rir e a aplaudir. As crianças ficavam olhando assim, aí depois a professora falou: vamos aplaudir, gente! Aí as crianças ficaram todas desconfortáveis aplaudindo. Era criança pequenininha, porque se eu achar, vou até botar na edição. banalmente, mas É isso. é tipo assim, eu acho que muitas vezes o racismo, essas coisas que acontecem, começam a doer mais numa pessoa a partir do momento que ela tem filho. Porque a minha mãe falou para ela que não podia dela essas coisas. As pessoas podiam falar o que ela quisesse, ela não se importava. Mas a partir do momento que ela teve o primeiro filho dela, ela começou a se importar. Porque ela não se importava. Mas e o filho dela? Como falam dela, mas e o filho dela? Que ia crescer tendo que ouvir isso? É difícil. Porque começa a doer mais quando você entende que não é só você que vai passar por isso. Porque é difícil você ficar com uma criança que você vai ser xingada, talvez agredida, talvez acontece, Se você for mulher, principalmente assediada, vai sofrer tantas coisas pelo fato de ser quem você é. Não faz sentido isso na cabeça de uma criança. Para uma pessoa que está crescendo, para uma pessoa que é tão nova, falar sobre isso. Uma mãe tem que falar, uma mãe, um pai, tem que falar sobre isso com um filho. Isso é uma coisa de partir o coração.
Porque é muito difícil você especificar. Dizem que quando você tem filhos homens, é mais problemático ainda. Porque geralmente o menino que é parado na rua, que é abordado, é um menino preto. Eu tenho um conhecido que ele trabalhava alguns anos atrás em uma padaria. Ele era da idade de vocês, assim, 17, nem tinha 18 anos ainda, acho. E ele usava um bonezinho, e a irmã dele falava assim: para de andar com esse boné na hora que você for fazer entrega. Porque lá no bairro ele fazia entrega de pão em fábrica, né? Em lojinhas. E aí um dia, 3 horas da tarde, pararam ele, eles passaram a linha de pão, bicicleta. Pararam ele e abordaram porque acharam que ele fosse um vagabundo. Não imaginavam que ele estava com o bonezinho dele a barreta. Mas não, a gente sabe que é porque ele era preto. E aqui eu não estou questionando assim o trabalho da polícia, que ela sim precisa fazer suas abordagens. Mas, gente, existem pesquisas que comprovam que os jovens negros são mais abordados e parados em operações do que jovens brancos. Eu vi um meme no Twitter. Já começou errado. Aí já começa a Meu meme do TikTok tá mais leve. tá mais leve. Mas eu vi um meme no Twitter. Que era uma charge, que eram os policiais parados assim, encostados na viatura, e 2 homens brancos passando com armas. Eles olharam. Aí passou para o charge de baixo, era um homem negro passeando com a filha. Os policiais começaram a tirar a arma do bolso para poder abordar o cara. Não tem o que falar, não tem como falar isso de uma maneira leve. O vídeo que eu vi era bem meme mesmo, mas era tipo, o cara tava encostado na moto, ele era negro, aí tava lá mexendo no celular, um cara passou e pegou. Aí ele foi pro policial. Policial, me roubaram aqui, você não vai fazer nada? Não fale com esse tom comigo. Que tom? Esse tom de pele. Eu vi muito dele, mas... Mais meme, mais meme recente. Mais representa e carregado dessa problemática. Você, como professora, acha que o ensino da África e da cultura afro-brasileira ainda está dado como um tema extra nas escolas? Na disciplina de história, eu acredito que não, pelo contrário. Depende do professor. Chama Emília, você é incrível. A área de humanas, eu vejo em todas as escolas o trabalho incansável Depende do professor. de trazer esse tema, mas eu vejo que nos outros componentes curriculares ainda existem aí algumas, como posso dizer, alguns receios assim de trabalhar esse tema. Há uns 2 anos atrás, a temática étnico-racial, não minto, no ano passado, nós tínhamos que, por obrigação, trabalhar essa temática pelo menos uma vez por trimestre, e algumas escolas até trabalhavam o esquema de rodízio, por exemplo. Em abril era a professora Feliciana, em maio era o professor Flor de Tal, e por aí vai, e a gente alimentava até um Padlet que a própria superintendência, a acompanhavam de perto. E isso foram gerando práticas educativas que a gente aplicava em aula. E eles criaram o primeiro caderno orientador étnico-racial. E a partir dessas métricas agora, esse ano eles criaram o segundo, e eu tive o prazer de escrever uma prática minha, e ela foi selecionada para poder fazer parte desse caderno. Vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem. Mas, finalizando a sua pergunta, eu vejo que ainda muitos colegas não trabalham, então muitas vezes por não ter tanta propriedade para falar, muitas vezes por achar que não é relevante, né, sendo bem sincera, mas sim, eu ainda vejo que em alguns componentes ainda é tratado como extra, ou meu Deus, vou ter que trabalhar de novo, já vi isso diversas vezes. Tem algumas matérias que eu não sei como aplicaria também. É porque a gente consegue trabalhar em tudo, só te contando. Por exemplo, economia. Como que eu trabalho a temática étnico-racial com economia? Através de análise de gráficos, situações problema. Como que eu trabalho a matemática? Da mesma forma. Como que eu trabalho em língua portuguesa? Através de textos, de reportagens com gêneros literários. Sim, então dá para trabalhar assim. Em todos os componentes dá para encaixar a temática. Minha feliz. Ou que está sendo formado. Professora Feliciana.
Tem alguma mulher negra que foi uma inspiração pessoal ou profissional para você durante essa sua carreira, sabe? Tipo, esses anos. Carreira, vida, pessoal. Tenho sim. Profissional, tem uma professora que trabalha na rede estadual, ela também é DT. O nome dela é Maria Aparecida Ventura. Ela é uma mulher preta, retinta, extremamente inteligente, a história de vida dela é muito bonita e ela me inspira como educadora, porque eu vejo que ela tem um jeito diferente de lidar com os alunos, sabe? Eu me inspiro muito nela, principalmente nessa temática, porque ela tem uma empatia, gente, vocês precisam conhecê-la. Qual seria o nome dela? Maria Aparecida Ventura. E ela é de rede social também? Ela tem Instagram, mas ela não posta muita coisa assim no dia a dia dela na escola. Mas ela é de uma empatia tão grande, é gostoso de ver ela e ouvir as histórias dela e ser uma convidada interessante para o podcast de vocês. Se a gente tivesse mais um tempo, né? Pois Não é, tem muito tempo. não seria maravilhoso. E pessoal, eu não vou ter assim uma referência agora para falar para vocês, porque minha vida inteira eu fui cercada de pessoas que não me enxergavam como um indivíduo, me enxergavam como aquela pretinha ali, entendeu? Dentro de uma família italiana cercada de racismo, meu pai, do jeito meio torto dele, ele tentava passar um pouquinho de ancestralidade para mim, porque quando eu era jovenzinha, adolescente, ele botava meu cabelo curtinho, Joãozinho, novinho. E eu ficava muito revoltada com isso, eu não entendia por que ele fazia isso. E eu questionava muito com a minha mãe. E aí hoje eu entendo por que ele fazia isso. Eu lembro que ele me falou uma frase assim, preto tem que ter cabelo de preto. E eu não entendi porque hoje eu entendo. Eu tinha que usar o meu cabelo como ele era, não tentar alisar como minha mãe tentava lá na minha infância. Eu com 10 anos usando alisante, gente. Mas por quê? Minha mãe tentava me embranquecer para ser aceita. Eu entendi. Sua mãe queria que você não sofresse, mas tipo, é de essência de quem não de você. Exatamente. E o meu pai, mesmo do jeito que isso do meio torto dele, mas ele tinha já essa visão, sabe? De quem eu deveria ser. E aí, quando eu parei de alisar e aceitei o meu crespo como ele era, aí um dia ele viu, que meu pai não mora comigo, né? Ele falou assim, agora sim, agora é o seu cabelo de verdade. Isso para mim foi muito significativo, entendeu? E vamos lá, para encerrar. A mensagem que você gostaria de deixar no Afropapo é o Dia da Consciência Negra, que a gente vai postar um pouquinho antes, mas vai ser em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Para as pessoas negras. As pessoas negras em geral, o que você acha que a pessoa tem que fazer para conseguir se aceitar mesmo tendo tanta carga negativa em cima? Olha, eu acredito que é um processo que a gente precisa se desconstruir para se reconstruir e se enxergar como nós somos de verdade. Vou falar então para os jovens negros que ainda não se enxergam como pessoas pretas e que a gente precisa se aceitar como a gente é, principalmente encarar a cor da nossa pele não como um estigma, sabe, mas como uma virtude. A gente precisa honrar a nossa cor, a nossa ancestralidade. Nosso povo é tão rico, os nossos ancestrais são tão ricos e tão vitoriosos. Nós somos descendentes de reis e rainhas, só que em outro continente. Porque aqui... Eu lembro do homem mais rico do mundo, que ele era negro. Porque aqui nós fomos sim despidos de tudo, da nossa cultura, da nossa essência, da nossa principal riqueza. A gente não quer ficar como bicho. E aí a gente precisa, qual que é a palavra, gente? Resgatar isso que nós somos. Podem demorar 50, 100 anos, mas a gente precisa fazer esse movimento. E continuar um movimento que muitos dos nossos já começaram lá atrás, né? Há 50, 60, 100 anos atrás. É isso. É um resgate. Um relato pessoal meu é que desde pequena, eu não sou uma pessoa, eu não sei como me considerar, mas tipo, desde pequena eu ficava em dúvida. Eu sou branca, sou parda, sou negra,
Por que muita gente falava, você é branca demais para ser negra, então você não pode se considerar dessa etnia. Mas muitos falavam que eu era muito escura para ser branca, eu ficava assim, o que eu sou? Eu não sei se isso encaixa, mas os últimos documentos, os últimos materiais que eu li, é que o pardo ele entra como negro. E existiu no Brasil, com certeza o Emílio vai saber explicar melhor do que eu, que existiu um processo de embranquecimento da sociedade brasileira, né? Então o pardo ele veio desse movimento. Depois vocês editem aí se eu tiver falado errado. Iremos colocar prints de estatísticas aqui na tela. E também aquela pintura das 3 gerações. Isso aí. Então existia esse processo de embranquecimento, por isso que existem as pessoas pardas na minha certidão, estão ocupadas certidão de nascimento. Só que eu sei que eu não sou. Mas há um tempo atrás eu me autodeclarava como parda. Mas o fato de eu me declarar como preta hoje é o reconhecimento essa construção depois da desconstrução. Eu me reconstruí como uma mulher preta. Eu tenho muito orgulho disso. Bom, vamos fechar? Já tá. Passa um pouco. O tempo. Quem deve tudo com ele. O tempo. Quero essa imagem aqui. Vai ter essa imagem. Nossa, eu quero ver esse material. Vai ter muito bem. Deixa eu ver isso. Primeiramente, Obrigado por você ter aceitado vir participar. É uma coisa muito importante para nós. Não só por causa da nota, mas sim também por causa de tudo que isso representa. Eu espero que pegue muita visibilidade, porque é um assunto polêmico e que precisa ser discutido. Muito obrigado. Eu que agradeço, de coração, pelo convite mais uma vez, e contem comigo sempre, o que eu puder ajudar. E vamos buscar mais informações, vamos estudar e fazer o nosso Brasil cada vez melhor. Passar para os Como a telespectadores. Anitta diria, é muito importante estudar. Um beijo da Passar para os telespectadores, continue estudando, mesmo que você não tenha aquela força para estudar, estude sobre essas assuntos importantes que são a base do nosso Brasil. Às vezes algum tema que você acha interessante, relevante, Não mas só interessante, mas que seja construtivo para você. é importante. Enfim, acabou. Tchau! Beijo, tchauzinho. Fique ligado, está começando o Afropapo. Aqui estamos com a professora Feliciana, uma ativista na educação étnico-racial.